Olá, este é o programa Agro e Negócio. Sou o Ricardo Vegrizinovski, o Ricardo Veg, jornalista multimídia, empolgado com a vida. E hoje vamos falar sobre alta tecnologia, sobre sustentabilidade no agronegócio, sobre novidades em biotecnologia, biossegurança, internet das coisas, computação de ponta voltada ao agronegócio. Trata-se de uma empresa brasileira sediada também nos Estados Unidos e na Índia, que desenvolveu soluções para o agronegócio que podem substituir em larga escala os inseticidas. Trata-se dos biopesticidas. Sobre o assunto, tive a honra de entrevistar o CEO da empresa Isca Technologies, o brasileiro Agenor Mafra Neto, que falou conosco direto da Califórnia. A empresa Isca Technologies traz inúmeros benefícios para o agronegócio. Quem sabe chegamos no limiar sonhado pelos ecologistas, mas também que funcione para alimentar o mundo. Desconfiamos que possivelmente há pesquisas sobre isso, que os agrotóxicos, os pesticidas, ajudam a desenvolver doenças as mais diversas. Por outro lado, como produzir em larga escala? Como alimentar a China, a Índia, o Brasil? Pois bem, soluções como esta que vamos apresentar agora podem ser a solução. Vamos falar de tecnologia, de semioquímicos para o gerenciamento de pragas, armadilhas inteligentes, robótica, nanosensores. Um outro fator importante, o projeto recebe apoio de um dos maiores conglomerados financeiros do mundo, o Barclays, banco inglês. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos em poucos segundos. Com faturamento anual na casa dos milhões de dólares, a Isca Global está produzindo uma nova geração de defensivos agrícolas, os semioquímicos, que são ambientalmente sustentáveis, não é? Estamos falando de bioinseticidas, necessários para alimentar o mundo e ao mesmo tempo proteger o meio ambiente. No Brasil, a empresa acaba de anunciar uma parceria com o Grupo Bom Futuro, maior produtor de soja do país, para testar os produtos em grandes culturas. Um laboratório foi implantado na fazenda Filadélfia, em Mato Grosso. A expectativa é que os primeiros resultados saiam em breve. Bom, já falei demais. Vamos ao que interessa, ouvir quem está à frente dessa revolucionária solução. Vamos ouvir o CEO da empresa Isca Technologies, o brasileiro Agenor Mafra Neto, que falou conosco via Zoom. É a tecnologia também nos aproximando. É isso aí, este é o programa Agro e Negócio e nós vamos agora do Brasil direto para os Estados Unidos conversar com o Agenor Mafra Neto, ele que é pesquisador e empresário em ecologia química no campo entomológico da ecologia química de insetos. Bom, mais do que isso, o Agenor é um brasileiro que está lá nos Estados Unidos, ele é CEO da empresa Isca Technologies, vamos dizer assim em português. É uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções semioquímicas e muita tecnologia embarcada, muita
muitos sensores, nanosensores, robótica, tudo isso é com o Agenor. Agenor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu já começo com uma pergunta que é simples para você, mas não para mim, pelo menos aqui do outro lado do balcão. Explica para nós aí o que são os semioquímicos, o que a tua empresa, a ISCA, né, Tecnologias, está desenvolvendo, que vocês inclusive tiveram aí um apoio agora, uma notícia que tá nos alegrando aqui, que é a entrada do Barclays aí como um parceiro. Enfim, também quero que você explique isso para nós. Bom, em resumo, explica para nós o que é a ISCA Technologies. Como é que fala Technologies em inglês aí, por favor? Você, Janor, obrigado. Obrigado, Ricardo. Ricardo, então, como fala Technologies, ISCA Technologies. A gente vem trabalhando desde 96 com a implementação de semioquímicos. O que são semioquímicos? Semioquímicos são todos os químicos que existem na natureza que modificam o comportamento de outros organismos. Por exemplo, quando você tem uma flor emitindo o odor, ela atrai polinizadores para carregar o pólen de uma flor para outra então isso é uma forma semioquímica de manipular o comportamento de uma abelha ou de um besouro ou alguma coisa assim. As fêmeas de insetos, pensa numa mariposa pequenininha no meio de uma floresta. Como é que essa mariposa pequenininha, essa fêmea, vai atrair um macho a grandes distâncias? Uma das maneiras, você sabe, de grilos eles emitem um som, né? Em mariposas eles emitem um componente químico que só essa mariposa produz, de forma que o macho que esteja voando, às vezes centenas de metros nessa corrente de vento, eles encontram esse odor no ar e seguem essa trilha química até chegar na fêmea e acasalar. Então, o que a gente faz? A gente pega esses odores naturais, faz a manufatura deles em grandes escalas e aí usa esses químicos para modificar o comportamento de insetos, principalmente no campo, né? E no momento que a gente tem um atraente, a gente pode usar esse atraente de várias maneiras. Uma delas é, por exemplo, quando você vai para o campo, você vê que tem várias pragas no campo e você está começando a tentar entender quando você vai ter que fazer a aplicação do inseticida. Monitoramento é uma das maneiras que a gente usa essas iscas para botar dentro de uma armadilha, um lugar onde a mariposa entre e que você consiga contar essas mariposas. Porque esses feromônios são tão específicos, ele nos dá a possibilidade de contar numa armadilha só uma espécie, a espécie A, numa outra armadilha, espécie B, numa outra armadilha, espécie C. Então, desse modo, o agricultor não precisa ser um entomologista para entender o que ele tem ali. Essas mariposas aqui são principalmente da espécie A. Essas aqui são da espécie B. Então, isso aí que a gente trouxe então para o mercado, e desde 96 a gente vem trabalhando com o pessoal da maçã no Brasil bastante, trouxe várias experiências para monitoramento e depois para controle de pragas, né? Usando o feromônio para controle de pragas é super interessante. O macho daquela espécie responde ao feromônio daquela mesma espécie, ok? E não a outros feromônios. Então, quando a fêmea está emitindo esse feromônio no campo, esse feromônio, o macho encontra esse feromônio no campo, ele não consegue fazer mais nada a não ser voar para entrar e copular com essa fêmea. Quando você põe esse odor e faz, por exemplo, uma aplicação de avião, o que a gente está fazendo agora na Argentina, em toda a região de Mendoza, 40 mil hectares de avião em 3 dias, você coloca um monte de pontos desses de feromônio que os machos vão visitando esses pontos de feromônio e não encontram as fêmeas e acabam não acasalando, a população colapsa sem você matar um único inseto no campo, o que é super, super interessante, né? Então, te ajuda a reduzir
a quantidade e a dependência em defensivos convencionais que o agricultor usa, né? Quando você usa os termos também robótica, por exemplo, nas armadilhas, Sim, e os nanosensores. A gente tem uma empresa de um conhecido em Joinville, que é a Sensorville. Sensorville trabalha com muitos sensores, e os sensores, dá para se dizer que praticamente são o cérebro, né, de muitas máquinas, né? Os sensores fazem coisas incríveis. Bom, robótica e nanosensores. Como que é a aplicação desses elementos, né, nessa tua logística aí tecnológica? Tranquilo. Então, pensa em armadilhas que atraem esses insetos, né? Por exemplo, a gente vem trabalhando com armadilhas que tem esses sensores que passam, então, a identificar os insetos que estão entrando, e cada inseto que entra, eles pegam e fazem a identificação do inseto e mandam essa informação para internet, para web, para cloud, etc., né? Então, o que acontece aí? A gente tem, por exemplo, a gente trabalha muito com a Bill Gates Foundation, né, para encontrar uma solução para os mosquitos da malária na África. O mosquito lá na África tem um monte de mosquito, mas tem umas 3 ou 4 espécies que são super importantes para contenção da malária em diferentes áreas. Como não existe entomólogo em todo lugar, a gente trabalhou junto com a Gates fundiou as nossas pesquisas para a gente criar uma armadilha que fosse smart trap, inteligente, né? Então, essa armadilha, ela tem um sensor que mede a batida de asa do inseto. E quando o inseto entra, a gente usa uma série de algoritmos, né, para encontrar a batida de asa dessa espécie, e a gente encontra essa assinatura, e aí, então, quando o inseto entra, a gente identifica esse inseto em nanosegundos, né? Então, isso nos ajudou muito com os mosquitos, e a gente trouxe essa tecnologia agora para a agricultura, para a mosca das frutas, para mariposas e outras, e a gente está trazendo isso, então, para fazer um monitoramento remoto, né, de áreas, utilizando só essas armadilhas que emitem esses atrativos, atraem os insetos, e a gente, então, identifica e conta, e então traz esses dados constantes, vindo constantemente do campo, para fazer decisões de onde aplicar o inseticida, onde não aplicar, etc., né? Olha só, a Agenor Mafra Neto, já justificou a sua existência no planeta Terra, né? Se você tivesse com uma lista, não, Agenor, ok, já, só a tua intenção de diminuir esse problema na África, não é à toa que, né, como você está dizendo, o próprio Bill Gates aí tá vendo isso como claro, isso é revolucionário, parabéns por isso, um humano, né, muito bonito essa intenção de vocês fazerem, e tomara que consigam mesmo, isso é impressionante. Agora vamos voltar aqui para a Argentina. Os gafanhotos, o que vocês têm sobre os gafanhotos que vocês estão trabalhando ali? Não, ali a gente está trabalhando com é bem melhor do que gafanhoto, é uma praga da uva, né? Uma praga invasora da uva que, se a praga invade os bagos de uva, o que acontece é que você termina com vinho de baixa qualidade. Então, a gente está ajudando o pessoal de Mendonça a produzir vinho bom para que a gente possa ficar em casa durante a pandemia tomando vinho bom e relativamente barato. E sem inseticida, né? Então, o que a gente vem fazendo lá é usando o feromônio da fêmea dessa praga, e antes eles utilizavam um sistema que o pessoal tinha que colocar um aramezinho com feromônio no campo, um por um, né, na área toda. Então, o pessoal de Mendonça tinha que fazer
ter um monte de gente, organizar ônibus, almoço e coisa assim, pagamento, para trazer esse pessoal para o campo para colocar esses aramezinhos nas videiras, né? E isso funcionou por vários anos, mas há uns 3 anos atrás a gente entrou e falou, gente, a gente pode fazer isso tudo em 1 dia, 2 dias de avião, 1 piloto, 2 pessoas no aeroporto, e a gente faz essa aplicação na área toda. Vamos tentar. A gente tentou em 10% da área no primeiro ano, subiu para 50% e agora é quase 100% da área que a gente está utilizando esses produtos, né? E porque você está aplicando isso na área toda, a supressão acontece na área total. Sim. Então, abaixa a pressão daquela praga, assim, incrivelmente em toda a área, auxiliando, então, uma produção muito mais facilitada dos vinhos, né? O que é interessante que a gente está tentando fazer também, Ricardo, é o seguinte: tem várias soluções de feromônios que são normalmente aplicadas manualmente no campo, tá? E o preço dessas soluções é caro, né? Então custa $100 a $500 por hectare para se colocar isso no campo. Então o que tem acontecido com essa área de feromônios que a gente tem trabalhando, nesses últimos 50 anos eles conseguiram mais ou menos 1 milhão de hectares global que aplique feromônio, entendeu? E a gente, o que a isca vem tentando é aumentar essa área, diminuindo o preço, trazendo o preço desses produtos para que sejam compatíveis com o uso de inseticidas genéricos, normais, né? Então, a gente trabalhou em 20 anos em baixar o preço da formulação e o preço do ingrediente ativo, né? E para isso, então, a gente usou genética, a gente fez produção de feromônio sinteticamente e biologicamente. A gente trabalhou com uma série de nanopartículas para aumentar a adesão desses produtos no campo e a emissão desse feromônio por meses ao invés de semanas ou dias, né? E então, utilizou uma série de tecnologias aqui para trazer essas novas soluções que sejam baratas, efetivas e que durem bastante tempo no campo, mesmo com essa variação enorme de chuvas, de calor, como é que chama? Mesmo de insetos, você falando, eu fico imaginando, e eu vi isso, quando eu fiz algumas filmagens, várias, enfim, já em plantações, e na lente da câmera aparecem os insetos, e eu fiquei impressionado as primeiras vezes que eu vi, porque são insetos lindos, sabe? Mas eu nunca tinha visto no urbano, né? Que amarelos, com listras, com vermelhos, com degradê, com cabeça, não sei de que jeito. Eu fiquei impressionado de ver a quantidade de insetos né? Nessa linha que você está... Então, Ricardo, você traz uma coisa muito interessante. Quando você tem uma monocultura, mesmo que você tenha uma monocultura, você tem uma diversidade enorme de insetos nessa monocultura. E essa diversidade enorme de insetos é uma cadeia, tipo assim, onde a base são insetos que vão estar comendo aquela planta, que são pragas ou talvez sejam pragas primárias, secundárias, terciárias, ou não sejam pragas, entendeu? Mas estão comendo aquela planta. Acima disso, você tem os predadores, os parasitas, que estão se alimentando dessa base da pirâmide, entendeu? E então, o que acontece quando você coloca faz uma aplicação genérica de inseticidas que mata tudo? Você acaba matando não só a base, um pouco da base, mas também todos esses outros insetos o trabalho deles é ir folha por folha, encontrar a comida, encontrar o inseto que está causando dano na planta. Então, eles são muito mais suscetíveis ao inseticida do que a base que está ali embaixo comendo uma folhinha.
você tem que chegar até a folha para matar aquele bicho. O outro, ele está entrando em contato com tudo, com esse inseticida em todos esses lugares, procurando a comida. Então, o que acontece? Você acaba com esse equilíbrio, né? Então, usando os nossos produtos, uma outra maneira de utilizar os nossos produtos é utilizar um atraente com um pouquinho de inseticida. E ao invés de fazer uma aplicação na lavoura toda de cobertura, você faz uma aplicação a cada 100 metros, uma linha, com meio litro de produto, sem água, sem diluição, nada. Só meio litro de produto por 100 metros. Então, meio litro por hectare. E aí, o que acontece? A praga toda vem para aquele ponto ali no meio da lavoura, entra em contato com o inseticida e morre. Então, o que você está fazendo? Você está trazendo inseto praga, o alvo da tua atuação, para esse ponto e você mata eles. O resto, esse atraente não tem efeito nenhum, fica ali sem nada. Sem nada, né? Então você mantém esse equilíbrio. Interessante. Né? Você falando isso também me lembra várias startups que eu já conheci aí nos Estados Unidos. Com certeza tem várias. A gente, inclusive, já entrevistou alguém daí, agora me fugiu, é da TerraVion, o nome da empresa, aí dos Estados Unidos. Mas, enfim, existem várias. O pessoal está indo bem nisso, que é o monitoramento de grandes áreas, né, por drone. Antes era só satélite, né? Mas agora o drone está facilitando isso. Então, por exemplo, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, que fica na região oeste da Bahia, o pessoal planta muita soja mesmo. Esses dias eu fui fazer uma filmagem ali, eu fiquei 2 horas sobrevoando com um avião pequeno e o piloto falou, tem mais. Eu falei, não, tá bom, já tá bom. 2 horas e tal, eu tava calor dentro do avião, e sem a porta e tal. Mas, enfim, eu estou falando isso porque você possivelmente, é óbvio, né, que você já faz isso, une o monitoramento, né, das grandes áreas. Nós estamos falando de áreas imensas, né, e você vai lá e aplica exatamente onde tem um manchão, é isso? É isso aí. E você falou exatamente isso, tem um manchão. Manchão já é dano, entendeu? Já é a lagarta causando dano. O que a gente faz, a gente identifica onde vai ter o manchão. A gente pega a mariposa que vai causar o dano e a gente, então, monitora essa mariposa de modo que você fique sabendo onde tem uma grande possibilidade de ter um manchão e aí você usa esses nossos produtos para reduzir a probabilidade disso acontecer. Então, é uma coisa mais preventiva e que isso é uma das coisas que o agricultor tem que entender, é que a gente entra na fase da mariposa antes dessa mariposa botar os ovos para a lagarta que vai estar causando dano, né? Então, desse jeito, a gente consegue diminuir, com esse monitoramento e com essa ação preventiva, a gente consegue diminuir possíveis danos. Então, o que acontece, Ricardo, é que muitas vezes, porque os nossos produtos são preventivos, o produtor acaba não tendo aquele dano do manchão, entendeu? Ele, então, acaba tendo uma colheita maior, né? Então, o nosso produto acaba dando essa possibilidade de... É como você prevenir uma doença ao invés de curar a doença. Sim. Prevenindo a doença, você não tem a doença, você não tem o custo de ter que lidar com a doença dos dias que você vai estar fora do trabalho e coisa e tal. Mesma coisa com a lavoura. Você evita que a planta entre em estresse por causa do manchão, por causa dessas outras coisas, né? Vamos separar as plantas em determinadas categorias, assim, no caso eu sou jornalista do público, né, leigo, não sou agrônomo, vamos separar por categorias. Então nós temos aí, por exemplo, a soja, né, que ela é um tipo de planta, que ela lembra, enfim, tem um padrão, o café é um pouco mais alto, enfim, também é um tipo de planta com a, como é que chama? Onde ficam os grãos ali dentro? Sim. Bom. Com ramos e... enfim, aquilo dali tá esse determinado tipo de planta. Agora existe o algodão, né, que é um outro tipo, é quase uma árvorezinha já. Existe o café, que já é uma árvore, né, maior, assim, então mas estou falando de algumas culturas que são gigantescas. Aí, vamos dizer, o trigo também está ali pro lado da soja, mais ou menos a mesma estatura. Então,
E, enfim, você consegue fazer essa aplicação em tipos distintos de plantas, vamos dizer, desde de soja e trigo, que tem o mesmo padrão, vamos dizer assim, quase de altura, etc. E café, que já é uma árvore, e vamos falar de fruticultura, de laranja, e talvez vamos crescer muito, então vamos falar de manga, né? Como é que é a aplicabilidade nas diferentes culturas, Agenor? Então, Ricardo, porque a gente está usando a gente basicamente está... O nome do termo é a vagem, né? A vagem. Então, o que acontece aqui? A gente trabalha, só para te dar uma ideia do diferencial de estaturas de culturas, a gente trabalha com floresta. Você sabe essas árvores aqui, esses pinheiros enormes, né? De quase 100 metros de altura, né? A gente trabalha com eles, protegendo eles. A gente trabalha com culturas de tipo macieira, nozes e plantas assim. A gente trabalha com culturas como café, né? Para o coffee berry borer, a broca do café, o bicho mineiro. A gente trabalha com algodão, né? Para a Spodoptera e várias outras pragas do algodão, e soja também, Spodoptera e outras pragas. Então, cada uma dessas culturas tem uma maneira um pouco diferente de aplicação, né? Por exemplo, em florestas a gente faz aplicação aqui nos Estados Unidos em 5 estados de avião, todo ano na última década e meia, né? Para supressão de uma praga uma praga desfolhadora de florestas, e isso então é feito com avião. No caso das macieiras aí do sul, né, você vai para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mesmo no Paraná, a gente trabalha com uma aplicação manual ou então uma aplicação mecânica dessa solução que a gente tem, né, o splat. No resto é tudo de avião, trator, como quer que seja, porque é aplicado mecanicamente, né, Ricardo? E funciona porque é muito, muito atrativo, né? Bom, eu gostaria de conversar longamente com você, mas infelizmente o nosso tempo não permite. Nós voltamos a falar mais para frente. Eu gostaria que você só encerrasse agora, por gentileza, falando desse apoio aí do Barclays, né, que é um banco inglês gigantesco. O que isso está interferindo, o que isso traz de novidade aí para vocês, qual o implemento disso. Um dos pontos é que vocês têm expectativa de ter até 500 funcionários, né, pelo que eu entendi aqui. Sim. Bom, me conta aí dessa parceria com o Barclays. Então, Ricardo, a gente vem crescendo bastante no mundo inteiro, e nesse último semestre, esse banco, Barclays, que é um dos bancos mais antigos do mundo, com 180 mil funcionários, trilhões de dólares de dinheiro para investimento, nos selecionou de 12 companhias. Somos 12 companhias que eles selecionaram, que eles veem a capacidade de mudar o mundo para melhor, né? Então, diminuir o impacto de algum problema que existe seja bastante grande. No nosso caso, esse impacto de poluição, de defensivos agrícolas, onde a gente pode fazer com que o impacto diminua, trazendo uma solução que seja tão boa quanto e suplementar ao uso de inseticidas. Então, o que a Barclays tem nos ajudado a fazer é entrar em contato com os clientes deles no mundo inteiro, tanto para soluções de distribuição e manufatura, como investimento para esse nosso novo, esse futuro próximo que a gente tem, onde a gente está trazendo então planejando esse crescimento enorme, né, de 100 e poucas pessoas para 500 pessoas nos próximos 3 anos. Né? Ok, então, excelente.
a gente é muito agradecido da Barclay nos colocar em contato com tanta gente boa no mundo todo, né? Sim, é o contato, né? Bom, nosso programa Agro e Negócio, ele é multimídia, então eu vou falar aqui o site, porque no vídeo vai estar escrito, eu vou escrever o site de vocês, iscatech.com, quem está só nos ouvindo é iscatech.com, é o site dessa empresa que está trazendo novidades empolgantes aí pra gente que gosta de agricultura, tecnologia, startups, agritech, novidades, sustentabilidade, né? Que eu acho que é uma palavra que você trabalha na prática, né? Sustentabilidade e ao mesmo tempo o meio ambiente, valorizando, não trazendo inseticidas na planta. Isso é fantástico, né? Porque não sei, devem existir estudos de que os inseticidas interferem, obviamente, na nossa saúde e vai saber de onde que surgem cânceres, etc. E tal, se não vem daí, e você está nos livrando disso, né, com essa tecnologia, não tendo que colocar inseticidas direto na planta, é muito fantástico. Eu aproveito para agradecer a tua presença aqui, também gostaria de ressaltar aqui a agência Fato Relevante, trabalho aqui do Marcelo Nadalon, ele que enviou para nós aí o release aí com as informações iniciais. Muito obrigado, Marcelo, por esse contato, né? Como o Barclays faz com você, com os teus clientes, né? A gente precisa, o mundo é feito de contatos e foi um grande prazer conversar com você. A gente que é contemporâneo, como eu digo assim, nós somos contemporâneos, a gente tem que se conhecer, a gente tem que somar forças. E você conta aqui com a gente e parabéns aí pelo teu trabalho. Olha, foi empolgante ouvi-lo e com certeza muita gente vai se interessar, os mais espertos aí principalmente, e com certeza vão querer usar a tua tecnologia nas fazendas. Muito obrigado, um grande abraço, Agenor Mafra. Até mais. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, este foi o programa Agro e Negócio, transmitido pela TV Vila Velha, no estado do Paraná, pelas Sensações Web Rádio de Blumenau para o mundo e também no portal de Ponta, o líder na região dos Campos Gerais, além da nossa versão em inglês no gigante The Real Times, um jornal com notícias sobre o Brasil e a América Latina para o mundo, além da nossa versão podcast no gigante Spotify, também no Google Podcast, no Omni Studio. Este é o programa Agro e Negócio. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.